Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos orar para a gente começar mais um estudo bíblico. Como eu amo essa quarta-feira. Quarta-feira eu só não venho quando não posso mesmo. Quarta-feira é um dia especial de estudo bíblico, não é isso? Estudar a palavra versículo por versículo. Eu amo o estudo bíblico. Vamos orar então? Ora aí, Daniel. Pedindo a Deus para nos abençoar hoje. Obrigado por este dia. O Senhor fez. Amém. Obrigado por este momento, Senhor, a vida do Mateus. Amém. A sabedoria dele, todo o tempo que ele dispõe para Amém, Pai. compartilhar esses momentos. Abra as nossas mentes, nosso entendimento, os nossos ouvidos, para que possamos compreender um pouco mais de Ti através da palavra dele, através do conhecimento do Mateus. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Sétimo selo. E hoje eu quero acelerar um pouquinho, porque eu queria fazer o capítulo 8 inteiro hoje. Vamos ver se vai dar, né? Porque eu queria falar com vocês as 4 primeiras trombetas. O último selo e as 4 primeiras trombetas. Só recapitulando, capítulo 6 começa com os selos. E vocês lembram da introdução? O Apocalipse é um texto onde a história entre a primeira e a segunda vinda de Cristo vai se repetindo, se essa interpretação estiver correta, pois não são todos os estudiosos que concordam com isso, né? Se estiver correto, e nós tentaremos ver até hoje aqui algumas provas disso, o Apocalipse é a mesma história contada 7 vezes, do 1 ao 3, a primeira vez, do 4 ao 7, do 8 ao 12, do 12 ao 14, do 8 ao 11, perdão, do 12 ao 14, do 15 ao 16, do 17 ao 19, do 20 ao 22, né? Nós já vimos as igrejas e terminamos semana passada com o Vitor os do 4 ao 7, a segunda vez, né? Que a história é contada e é terminada com a vinda de Cristo, aqueles que são selados e os glorificados. Agora, de fato, é que termina no início do capítulo 8, a segunda vez que a história é contada. Agora, no capítulo 8, do 1 ao 6, nós temos o último selo. Nós temos 2 responsabilidades para este último selo. 2 características. A primeira é que ele traz silêncio no céu. Segunda característica é que estes selos são os responsáveis, ou melhor, o último selo é o responsável por abrir as trombetas, por dar abertura às trombetas, através dos anjos, né? Através de um anjo e de todos os outros 7, e vocês vão entender do que eu estou falando aqui, né? Cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo, os mártires, a vinda de Cristo, 6 primeiros selos. E o 7º selo agora é o capítulo 8, a partir do versículo 1. Olha o texto. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, e não há dúvida alguma sobre quem é o Cordeiro, não só por causa de Apocalipse, mas João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no livro de Apocalipse, Jesus já foi também apresentado como o Cordeiro. Lá no capítulo 5, Jesus é apresentado como um cordeiro, lá no versículo 6, né? Quando mostra para nós que Jesus, que é o cordeiro, que é a raiz de Davi, que também é o leão da tribo de Judá, é capaz de pegar o livro com os selos da mão de Deus que estava sentado no trono e desatar os selos. Então esse cordeiro aqui é Jesus Cristo. E olha que interessante, no mesmo capítulo, o capítulo 5, Jesus é chamado de cordeiro, mas também é chamado de leão. Cordeiro e leão. Não tem uma música assim? Cordeiro e leão, quão grande é o meu Deus. Irmãos, sem dúvida alguma nós precisamos lembrar em todo o tempo destas 2 faces do nosso Senhor Jesus Cristo.
Ele é o cordeiro, veio, e como o cordeiro, ovelha muda, ele foi para o matadouro. Mas ele também é o leão da tribo de Judá. Quando Jacó abençoou os seus filhos, antes de sua morte, ele disse para Judá que Judá seria um leãozinho, e que dele, Judá, e de sua prole, não se arredaria o cetro de Israel. Ou seja, Judá seria uma nação onde se levantariam reis. E Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quando a Bíblia diz que ele é leão, ele não quer mostrar simplesmente a força de Jesus, apesar de um leão ser forte. Mas quando a Bíblia chama Jesus de leão da tribo de Judá, a Bíblia está mostrando que ele é o descendente de Judá, que veio através, obviamente, dos planos de Deus, mas naquele momento, na bênção de Jacó para Judá, mostrando que de fato ele era o descendente de Judá, que viria como Messias, passando pela linhagem de Davi, né? Jessé, Davi e etc. Então Jesus é o leão. No capítulo 8 ele volta a ser chamado de cordeiro. E se é ele que pega o livro da mão de Deus, é ele também que desata os selos. João diz, lá no capítulo 5, que ele chorava muito porque ninguém podia olhar para o livro, ninguém podia pegar no livro, mas um dos anciãos disse, calma, eu conheço um que pode. Ele é o cordeiro, ele é a raiz de Davi, que vem de Davi, ele é o leão, ele pode. Por que ele pode? Porque ele venceu a morte. E agora ele continua desatando os selos. Aqui no verso 2, ele diz assim, e vi os 7 anjos que estavam diante deles e coronaram 7. Então, tudo isso que João narrou aqui é profético. É profético. Nada disso ele já tinha acontecido, não. Quando João viu, não. Quando João viu, não. Não. É profético. Quando João viu, quando João está escrevendo, não tinha acontecido ainda, né? Agora olha o texto, o cordeiro abriu o 7º selo. Aí quando ele abre o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Olha, vários textos do Antigo Testamento que mostram um silêncio no céu ou um silêncio da parte de Deus, vários textos, só para assim exemplificar. Salmo 115, Salmo 31, Isaías 47, Ezequiel 27, Amós 8 e por aí vai. Vários textos mostram para nós que quando o céu está em silêncio, Deus está em silêncio, ele está prestes a derramar um juízo. Então é por essa simbologia que nós compreendemos que o 7º selo seria o momento do juízo. Olha que interessante. O 6º selo vem com a vinda de Cristo. Nós vimos semana retrasada aí, ou um pouco antes, né, talvez, que o 7º selo diz respeito ao juízo, a vinda de Cristo. Perdão, o 6º selo, a vinda de Cristo. A vinda de Cristo está representada no 6º selo. E aí nós vemos aquela paralisação entre o 6º e o 7º selo para mostrar os 144 mil selados e o louvor dos glorificados. Agora voltamos para a linha do tempo. Agora voltamos para o 7º selo. E depois da vinda de Cristo, o que acontece? O juízo. Só para vocês terem ideia de como o Apocalipse é uma história repetida, é uma das características da literatura apocalíptica. Só para vocês terem uma ideia disso, segura o 8 aí e vai lá comigo no capítulo 11, que ainda nós nem chegamos. O capítulo 11, irmãos, é a 7ª trombeta, a partir do 15, versículo 15. Apocalipse 11, 15 é a 7ª trombeta. E olha que interessante a 7ª trombeta. Vamos ler desde o 15 até o 18 para vocês entenderem. Olha para mim aqui antes da gente ler. Eu acabei de falar que o 6º selo é a vinda de Cristo, não falei? Aí depois eu falei que o 7º selo é o juízo, não falei? Agora olha que interessante a 7ª trombeta. Olha como são semelhantes.
O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então aqui está mostrando para nós a vinda de Cristo, no momento em que ele irá reinar pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Olha, na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruírem os que destroem a terra. Então, olha o paralelo que eu estou convidando vocês. No sexto selo e no sétimo selo, vinda de Cristo e juízo. Na sétima trombeta, vinda de Cristo e juízo. Apocalipse 19 também nos mostra isso. O capítulo 19 de Apocalipse, a partir do 11, é a parte que a Bíblia nos conta com mais detalhes a vinda gloriosa de Jesus. Apocalipse 19 é o texto talvez mais sublime sobre a vinda de Jesus. Só que perceba, não é a primeira vez que a vinda de Jesus nos é contada no Apocalipse. Nós já vimos no 6, vimos agora no 11, estamos agora no 19. Tem em Mateus 24, tem em Marcos 13, tem em Lucas 21, vários textos falam da vinda de Jesus. Só que esse texto, Apocalipse 19, mostra para nós com mais detalhes. Só que o texto começa dizendo, Apocalipse 19, 1: depois destas coisas ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Senhor, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Então o texto que fala da vinda também fala de juízo. Quando Cristo vier em glória, ele virá para julgar. Apocalipse 8, então, pode voltar lá para o 8, é a completude do capítulo 6, o sexto selo. O sexto selo é a vinda de Cristo. O sétimo selo, que é no capítulo 8, é aquilo que acontece após a vinda. Quando Cristo vier, o que acontece? Juízo. Posso estar errado como posso estar certo? Em Daniel capítulo 12, a Bíblia mostra para nós uma profecia dos últimos dias. E lá tem um texto em Daniel 12 muito difícil de interpretar. Bem-aventurado aqueles que chegam aos 1260 dias, que seriam 3 anos e meio, talvez o período da grande tribulação. Só que o texto continua dizendo que bem-aventurado ainda é quem chega aos 1290 dias. Primeiro ele fala 1260, ele aumenta 30 dias, 1290. Só que depois ele termina dizendo que ainda tem aqueles que chegam aos 1335 dias, ele aumenta mais 45 dias. O que seria isso? O momento da grande tribulação não é o fim da história, porque no final da grande tribulação Cristo vem em glória. Só que a vinda de Cristo em glória não é o fim da história, porque ainda tem algo a mais para acontecer, ou seja, o juízo de Deus. Só que o juízo de Deus ainda não é o fim da história, porque depois do juízo de Deus o que temos? Eternidade, lago de fogo e enxofre para ímpio, novo céu e nova terra para crente. Então existem aqueles que passam pelos 1260 dias, a grande tribulação. Esses chegarão aos 1290 dias, mais 30 dias, simbólico talvez o número. O juízo tem algo a mais, só que não para no juízo, tem os 1335 dias, tem mais coisa para acontecer, é a eternidade. Então voltando para Apocalipse 8, agora nós estamos no momento do juízo e um silêncio no céu, que contradição que eu disse, né? Eu acabei de falar que um silêncio é ouvido no céu, né? Não, um silêncio é percebido no céu. Cerca de meia hora.
um pouco período de tempo. Nós estamos diante de uma literatura apocalíptica que números, expressões, cores representam realidades. Não estamos diante de um idealismo que acha que isso é só no campo das ideias, não. Apesar de aceitar e defender o simbolismo, nós compreendemos que por trás do simbolismo tem uma realidade. Então é meia hora literal? Não. Mas essa meia hora representa algo? Sim. Um pouco espaço de tempo. Um silêncio por um pouco espaço de tempo. Versículo 2. Eu disse que a gente iria até o 13, né? Não sei se vai dar. Vamos tentando. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Eu falei aqui no estudo passado sobre os anjos. No passado não, acho que tem uns dias aí. Sobre os anjos, né? E falei que os anjos são ministros ao nosso favor. Falei que existe querubins, serafins, arcanjos. Falei que os anjos são mensageiros. Falei que os anjos foram criados no número de milhares e milhares. Falei que os anjos, existe um debate de quando eles foram criados. Alguns compreendem que foi antes da criação, terra. Outros dizem que foram criados junto com os céus. Isso realmente, assim, na Bíblia não é tão claro, não dá para saber. Nós sabemos que existem anjos caídos, que são aqueles que foram com Satanás em sua rebelião. Sabemos, por causa das palavras de Paulo a Timóteo, que existem anjos eleitos, ou seja, aqueles que não caíram, aqueles que ficaram com Cristo, aqueles que ficaram com Deus. Mas nós sempre vemos anjos servindo a Deus e ao seu povo, né? E aqui não é diferente. Os 7 anjos estão em pé diante de Deus. Agora, como um anjo fica em pé diante de Deus? Será que como Isaías viu? Com 2 asas voando, com 2 asas cobrindo os rostos, com 2 asas cobrindo os pés? Será que aquilo é só os serafins? Será que esses anjos aqui, que estão em pé diante de Deus, são capazes de contemplar tamanha glória que sai deste trono? Nós não sabemos. Nós só sabemos que existe sim anjos diante do trono de Deus. Apocalipse 4 e Apocalipse 5 mostram para nós aquele círculo que eu falei aqui, não sei se alguém vai lembrar, diante do trono de Deus. João viu o trono, e no trono alguém estava sentado como jaspe e sardônio. Em volta do trono um arco-íris de esmeraldas. Em volta do trono 24 anciãos. Em volta do trono os anjos. Em volta do trono as demais criaturas, dizendo: Santo, Santo, Santo é aquele que é, que era e que há de vir. E outros louvores também que nós encontramos no 4 e no 5 do livro de Apocalipse. Então agora os anjos estão diante do trono de Deus e louvando, adorando. Aqui estão de pé, e foram dadas a estes anjos 7 trombetas. As trombetas são anúncios. Desde o Antigo Testamento nós temos a trombeta como símbolo de anúncio. Toda hora que a trombeta tocava, um anúncio estava para chegar. Em Números 10, se eu não me engano é 10, nós temos 2 tipos de toques de trombeta. Se tocasse de um jeito, era para ir para a guerra. Se tocasse de outro jeito, era para recuar. Então, a trombeta sempre foi usada numa cultura judaica. A trombeta sempre foi usada no período bíblico. E quando uma trombeta era tocada, o símbolo era: um anúncio está para ser feito. Algo está para acontecer. Agora perceba comigo. Nós já falamos aqui de selos. E os selos são avanço do evangelho, guerras, fomes, epidemias, mártires, vinda de Cristo, juízo. Os selos nós vimos. Só que não para aí.
Tem mais coisa para acontecer. Os detalhes se ampliarão. Lembra que eu disse, eu não sei se você vai lembrar, na primeira aula eu disse que o Apocalipse é como se fosse uma câmera que você vai dando zoom. Cada vez que a história é contada, você dá mais zoom. E quando você está longe, você percebe as coisas, mas você não vê tudo. Mas quando você dá zoom, você vê mais. Aí depois você vai dar mais zoom, você vai ver mais. Aí você dá mais zoom e vai ver mais. Então, nos selos, já nos foi passada a ideia. Mas na trombeta, ou nas trombetas, as ideias vão ficando mais claras. E quando chegarmos nas taças, as ideias ficarão ainda mais claras. As imagens, as figuras ficarão ainda mais claras. E as trombetas vão anunciar coisas, mas não são coisas muito boas, não. É isso que eu ia perguntar. As trombetas sempre são para coisas ruins? Ou em algum... Não, sempre são para coisas ruins. E as 4 primeiras ainda pegaram leve, as 3 últimas vão pegar pesado. Só que não, deixa eu corrigir só uma coisa. A 7ª, dependendo de qual grupo que você fica, é uma coisa boa. A 7ª é a vinda de Cristo. Se você for bode, você vai ser queimado no inferno. Se você for ovelha, vinde benditas de meu Pai, né? Se você for ímpia, é juízo. Será cobrado de você o livro das obras. Mas se você for cristã, Daniela, o que você vai receber na 7ª trombeta é galardão. Olha que coisa maravilhosa. Então, a 7ª trombeta pode ser boa ou ruim. Todas as outras coisas muito difíceis, né? As 4 primeiras trombetas tocam a terra. As 3 últimas, principalmente as 2, 5ª e 6ª, tocam diretamente os homens. Mas vamos prosseguir. Versículo 3. Veio outro anjo, agora já é diferente dos anjos das trombetas. Parece-me que no mínimo 8 anjos estão nessa visão. Alguém já viu o anjo? João está vendo só uma visão aqui. Alguém já teve uma visão, talvez, do sobrenatural? João está tendo aqui. Veio outro anjo e ficou de pé junto do altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecer. Aqui é o simbolismo. O texto já explica, não precisa nem explicar, só ler, ó. Com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então a visão aqui é autoexplicativa. A visão é um outro anjo, não é o das 7 trombetas, é o do 7º selo. Agora esse anjo está com um incensário, um compartimento para incenso. Tinha o altar do incenso lá no tabernáculo, e no altar do incenso tinha o compartimento para você colocar incenso, para sair ali um monte de fumaça o tempo todo, e a fumaça ia até para o Santo dos Santos, e tem a canção no Santo dos Santos, a fumaça me esconde. É do incensário, está ali subindo, e está indo para onde? Para o Santo dos Santos, para a presença de Deus. Agora, o livro de Apocalipse, o versículo 8, está mostrando para nós que esse incenso que sobe até o altar de ouro que está diante do trono de Deus, são as orações dos santos. Glória a Deus. Olha isso, que coisa maravilhosa. Pastor, e minha oração? Estou achando que ficou perdida aí nesse negócio. Subiu. Se a sua oração atendeu às orações bíblicas, aos critérios, elas estão diante de Deus. Pastor, mas por que Deus não me respondeu ainda? Porque Ele não tem obrigação de responder a hora que você quer, não. Pastor, mas por que aquilo ainda não aconteceu? Será que Deus não me ouviu? Em Isaías capítulo 40 nós temos um texto tão maravilhoso que eu amo pregar ele. É um texto que mostra a grandeza de Deus diante da terra. É o Deus que mede as águas na mão. É o Deus que tem na balança de precisão todas as areias da terra. É o Deus que chama todas as estrelas pelo nome e nenhuma vem a falhar. Só que esse Deus é o grande Deus, e é o Deus de Israel. E no Isaías 40, Israel está achando que Deus esqueceu dele. Esse Deus tão grande que sabe quantas gotas tem no oceano, quantos grãos de areia tem no mar, quantas estrelas tem no universo.
não vai conseguir dar conta de um país, naquela época eu estou falando na visão de israelita, desse tamanhozinho? Será que Deus esquece da gente? Não, Ele não esquece. A nossa obrigação é descansar no Senhor. Os que esperam no Senhor sobem como asa. Não, como é que é? Mas o que esperam no Senhor... Não, esse é o Salmo 100. Esse é o Salmo, eu quero Isaías. Os que esperam no Senhor sobem como... Isso, os que esperam no Senhor sobem como asas de águia. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Não é isso? Então, voltando para Apocalipse 8, as orações sobem. Se for a vontade de Deus. Se for para a glória de Deus. E se não for para os desejos egoístas e vaidosos, as nossas orações sobem. Agora, afunilando o texto, essas orações me parecem ser aquelas orações do 5º selo do Apocalipse. Daqueles homens martirizados e clamando por justiça. Agora parece que está chegando o momento das orações serem respondidas. Lembra no 5º selo, Senhor, por que o Senhor não destrói esse povo ainda? Senhor, por que o Senhor não acaba com esse povo ainda? Por que o Senhor não derrama juízo nesse povo ainda? Por que o Senhor não acaba com eles? E a resposta não foi tão animadora para nós. Calma, tem muita gente ainda para morrer. Tem muita gente ainda para ser assassinado pelo Evangelho. Tem muita gente ainda que vai, sofrer perseguição. Só que agora está chegando o momento de terminar a história. Está chegando o juízo. E depois do juízo é o quê? A eternidade. Então, Deus, precisa agora derramar o juízo e responder aquelas orações. Versículo 4. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Está muito claro que esse incenso e o incensário é um símbolo para as orações, então está subindo. E o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar. É um símbolo do Antigo Testamento aqui, é um símbolo do tabernáculo. E o atirou à terra. Subiu, o anjo pegou e jogou na terra. Parece ser a resposta das orações em forma de juízo. Olha o que acontece depois que este fogo do altar é atirado à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. É no momento da vinda de Cristo, quando Ele julga, quando Ele destrói os ímpios, quando Ele destrói essa terra, quando Ele renova essa terra, tudo com o seu fogo purificador. A Bíblia tem o fogo, pelo menos, com 2 significados, né? Em vários textos da Bíblia, fogo é condenação. E em várias partes da Bíblia, fogo também é purificação. Então, nós precisamos nos ater ao contexto para saber do que está falando, qual fogo é, né? É fogo de juízo? É fogo de purificação? Por exemplo, esse fogo aqui é de juízo. Agora, o fogo de 2 Pedro capítulo 3, por exemplo, é o fogo de purificação. Quando Cristo vier, Ele virá com fogo para restaurar a terra, né? Tirar da terra a maldição. É aquilo que nós já estudamos aqui e estudaremos quando chegarmos em Apocalipse 21. Nós iremos morar aqui, nessa terra, restaurada, sem maldição, sem pecado. Novo céu e nova terra. É a morada eterna do cristão. O cristão não morará eternamente para o céu. Céu, na escatologia, é aquilo que chamamos de estado intermediário. Depois da morte e antes da ressurreição, estaremos no céu. E quando formos ressuscitados, na vinda de Cristo, com corpos glorificados, novo céu, ou novos céus, e nova terra. Foi isso que João viu. Essa terra
junta, unida com o céu. É anjo para um lado, é anjo para o outro, é Abraão passando na frente do anjo, é Isaac passando, é Paulo, fica Paulo, é nós tudo aqui glorificado, para os séculos dos séculos. Para os séculos dos séculos. Parece-me que esse fogo é fogo de juízo. Mas a Bíblia também mostra fogo, às vezes, como coisa boa, né? Versículo 6. Amém, irmãos? Vocês estão aí? Prestando atenção? Complexo, claro. Versículo 6. Então, parece ser outra visão aqui por causa desse então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Então agora tem mais anúncio de Deus. Irmãos, selo, trombeta, taça, sinais da vinda. Eu já falei isso aqui, vou falar 1000 vezes. Tudo isso são sinais que Deus está mandando à terra, que Ele está vindo. Por que Deus permitiu o Covid-19? Para mostrar à terra que Ele está vindo. Por que Deus permite as guerras? Para mostrar à terra que Ele está vindo. São anúncios. Nós que somos cristãos precisamos olhar para esses anúncios e precisamos entender: Cristo está vindo. Jesus está às portas. Não podemos olhar para esses sinais e pensarmos que são acasos da vida. Ah, uma guerra está acontecendo porque o homem é mau. Sim, está acontecendo porque o homem é mau. Só que é Deus permitindo tudo isso, mostrando que Ele está às portas. Por que não cessa fogo no Oriente Médio? Porque não pode. Porque Deus precisa derramar muita guerra lá ainda. Porque Ele está às portas. Pastor, está repreendida a Terceira Guerra Mundial? Não! Se Deus permitir, manda para nos avisar que Ele está vindo. Pastor, eu não quero outra pandemia, não. Você não tem que querer, não. Deus está nos avisando que Ele está às portas. O irmão Lázaro cantou: ainda bem, eu vou morar no céu. E foi morar no céu. Morreu de Covid. O Covid é um dos sinais da vinda de Cristo, como ebola, como peste negra, como tudo que aparece aí. E não vai acabar. Nós ficamos daqui: Senhor, está repreendido o Covid. Não vai repreender, não tem como. São sinais da vinda de Cristo. E agora o texto está falando que os anjos estão lá prontos para mais coisas acontecerem na terra, melhor dizendo, para que a terra saiba que Ele está vindo. A primeira e a segunda trombeta vai falar de fome na terra. A terceira trombeta vai falar de sede na terra. E a quarta trombeta vai mostrar o sol, a lua e as estrelas sendo escurecidas, perdendo o seu curso natural, né? Tudo como sinais da vinda de Cristo. Só que olha, eu falei que a primeira e a segunda trombeta refere a quê? Acabei de falar. Fome na terra. Só que fome na terra já tinha sido apresentado lá no cavalo preto, no terceiro selo. Então agora a gente começa a ver os paralelos entre os selos e as trombetas. E depois nós veremos ainda mais paralelos nas taças. Não posso dizer que são exatamente a mesma coisa. Selo, trombeta e taça. Eu não digo que são a mesma coisa. Eu digo que são ângulos maiores para a mesma coisa. Talvez então. Talvez seja isso. Mais detalhes acrescentados. Não é que é a mesma coisa. Pode ser no mesmo momento ou se agravando quanto mais se aproximar a vinda de Cristo. Deu para entender? Então eu não posso dizer, o selo é a mesma coisa que a trombeta? Talvez não. Talvez seja um agravamento do selo a trombeta. E um agravamento da trombeta a taça. Mas não que elas acontecem de forma linear. Talvez elas estão interligadas, mas com agravamentos. É assim que a gente tem que entender essa sequência de selos, trombetas e taças. Olha para você ver que interessante. Vegetação destruída em parte e água salgada destruída em parte. Nas duas primeiras. Vamos ler as duas juntas. E aí a gente fala rapidamente para acelerar. Ó. O primeiro anjo, versículo 7, tá? Apocalipse 8, 7.
O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva, granizo, pedra e fogo de mistura com sangue, e foram atiradas à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda erva verde. Então aqui nós temos uma parte da destruição, terça parte da vegetação destruída, com pedras caindo sobre a terra. Da mesma forma que a 7ª praga do Egito, chuva de pedras, né? Aliás, alguém sabe aqui as 10 pragas do Egito? Vamos ver se a gente lembra. Águas transformadas em sangue, rãs, piolho, mosca, peste nos animais, úlcera, chuva de pedras, gafanhotos, trevas sobre todo o Egito e morte dos primogênitos, né? Aqui é uma semelhança à 7ª praga. Lá na 7ª praga, chuva de pedra. Aqui, pedra e fogo, com sangue, caindo nas árvores e nas ervas verdes. Você sabe que erva verde é grama, né? Aquilo que cresce, aquilo que é plantado e tudo mais. Tudo envolve a erva. Só que foi isso que Deus deu lá no Éden para o homem comer antes do dilúvio. Antes do dilúvio, o homem não comeria carne. Comeu carne depois do dilúvio, Gênesis 9. Mas tudo aquilo que a terra desce, era isso que o homem comeria. Então aqui nós estamos diante de uma parte da alimentação do homem. Fome na terra. Fome na terra, né? E aí, não é novidade para nós que estamos estudando o Apocalipse, repito pela 1000ª vez, porque lá no 3º selo, lá no cavalo preto, nós vimos o quê? Fome na terra. Só que parece que está se agravando. Um pequeno detalhe, lá na morte por pestilências, no 4º selo, no cavalo amarelo, 1/4 foi atingido. Aqui, 1/3. Já aumentou. Quando chegarmos nas taças, não é 1/4, não é 1/3, é tudo. É tudo. Por isso que eu digo, parece ser ângulos maiores para a situação, que vai se agravando. É uma situação. É a história entre a primeira e a segunda vinda. Só que essa história, ao passar do tempo, vai se agravando. 2025 não está ruim, irmãos? Não está ruim aí? Pisar aí fora não é loucura? Imagina 2035. Imagina 2045. Imagina 2100, se Deus permitir chegar lá. Irmãos, nós não estaremos aqui, mas imagina esse mundo em 2500. 3000. Compreende? iPhone 300 Pro Max. Porém, o mundo ainda pior. Imagina uma escola daqui 30 anos. Uma faculdade. Imagina. Agora, voltando para o exemplo do texto, imagina a fome. Porque a população mundial, é fácil você entender isso assim também na lógica, né? A população mundial só cresce ou só diminui? Mas essa população hoje já não tem comida para todo mundo. Então se ela for crescendo, mais pessoas vão passar fome. É automático. É automático. Quanto mais cresce o número de pessoas no mundo, se eu não me engano hoje tem 8 bi, Vitor. Vitor que sabe. O Vitor sabe até, tá vendo? 7 e pouco. Vitor nunca concordou comigo em nada. Repara pra você, tudo que eu pergunto pro Vitor, ele falou outra coisa. 7 e tanto, né? 7 e tanto bilhões de pessoas. Imagina se aumentar mais 1 bilhão. Como é que nós vamos produzir comida para esse povo todo? Haja sanduíche, né, Marcelo? Haja lanchonete, né, Marcelo? Para sanduíche para esse povo todo. As árvores e as ervas verdes serão atingidas. Agora, não há, no Apocalipse, é isso aqui, ó. Não há nada tão ruim que não possa piorar. Você olha para as matas, olha para as árvores, olha para as ervas, você percebe essa destruição. Mas agora alguém pode ler o 8 e o 9 para mim? O segundo anjo tocou a trombeta e uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada ao mar.
uma terça parte do mar se transformou em sangue e morreu a terça parte das criaturas do mar. A terça parte das embarcações. O 8 e o 9 já faz parte da segunda trombeta. Só que a primeira e a segunda estão muito ligadas, por isso que nós estamos vendo junto. A segunda trombeta agora é destruição nos mares. Destruição em parte das águas salgadas. Pastor, mas o mar, em Minas Gerais nem tem mar. Só que tem frutos do mar que você come. E se eu como camarão, tilápia, peixinho. Quem não gosta? Lagosta não. É lagosta, sei lá, acho que não. Agora, é só um parêntese, né? Lá na lei de Moisés, do mar, só aquilo que tivesse escama e barbatana é que poderia ser comido. Mas nós já falamos sobre leis dietéticas aqui, eu acho, né? A terça parte foi atingida. A terça parte do mar. Olha, uma como grande montanha ardendo em chamas foi atirada no mar. Isso é literal? Vai vir uma montanha ardendo em chama? Pode ser que sim, mas talvez não. Mas o que significa é literal. Morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar. E foi destruída a terça parte das embarcações. Enquanto a fome está aumentando, o prejuízo financeiro também está aumentando. E é fome no mundo, é prejuízo financeiro, é colapso como é que fala? Na economia mundial. Nos últimos 100 anos foi o maior número de extinção de animais que o homem já fez. Isso é um sinal também de extinção de... Pode ser que sim, porque se vai se perdendo, quanto mais, você falou os últimos 100? Nos últimos 100 anos mais animais sendo extintos, né? Então imagina daqui 200 anos, quantos animais não serão extintos? 300, 400, daqui para frente é só para trás. Este mundo está caminhando para, eu estou tentando achar a palavra, para uma explosão, esqueci a palavra que eu queria usar, mas para uma explosão de coisa ruim. E como é que está a igreja no meio disso tudo? Você vai vencer. Você vai romper. Pode ficar tranquilo que a bênção está chegando. Está chegando é a trombeta, meu filho. Que está chegando é o selo. Que está chegando é o anticristo. É isso que está chegando. Abre o olho não para você ver. Não fique esperto não para você ver. Meu filho tem 3 anos. Pode ser que ele veja isso aqui. Meu neto, imagina, se eu tenho 35, meu filho tem 3, daqui 30 anos meu filho tem 33, eu tenho 65, nem sei se eu estou aqui, mas meu filho com 30 já é capaz de ter filho. Imagina meu neto, daqui, quando ele tiver 20, que vai ser daqui uns 50 anos. Imagina isso. Imagina 50 anos para frente. 50 anos para frente, eu posso estar aqui ainda, 85 anos, pregando para vocês, arrependei-vos. Nome de Jesus. Não é? Imagina. Hã? Pegando a, como é que chama? A bengala e pá, arrependei-vos. Isso tudo pode acontecer muito antes. Não, claro, estou dizendo assim. É claro que pode, mas eu estou dizendo assim, imagina se demorar. Imagina se a gente estiver aqui, daqui 10 anos, daqui 50. Né? Mas antes dessa desgraça toda, aí não vai haver o arrebatamento. Então, como nós já estudamos aqui algumas vezes, e eu que te pergunto, a senhora viu alguma coisa aqui de arrebatamento, tirando a igreja disso tudo aqui? Não, porque é assim, os anjos vão trabalhar no arrebatamento, eles que vão tirar Isso. as pessoas da sepultura e levar as pessoas. Aí é a ressurreição, mas vai. Não é? Aham. Mas isso não vai, porque vem essa coisa sobre a terra. Calma que na quarta-feira que vem, na quinta trombeta, nós temos um despertar. Será que todas estas coisas ruins atingirão o povo de Deus? Essa resposta está na quinta trombeta. Semana que vem, não falte. Semana que vem tem um versículo que mostra para nós algo muito importante sobre essa sua pergunta. Só que, só para não deixar sem resposta, existem aqueles irmãos que acreditam que o arrebatamento é antes de tudo isso e que a igreja sobe e não passa por nada disso. Só que existe uma outra linha também chamada pós-tribulacionismo, que é
a ideia de que a igreja passa sim, a igreja atravessa a grande tribulação. E o arrebatamento não é antes da tribulação, e sim junto com a vinda em glória de Jesus. É um debate na teologia. Eu fico com esse segundo grupo. Eu acredito que a igreja passa pela grande tribulação. Eu acredito que a igreja é perseguida pelo anticristo. Eu não vejo arrebatamento antes da grande tribulação na Bíblia em lugar nenhum. E entendo que o arrebatamento é junto com a vinda de Cristo. Entendeu? Eu creio assim. Tá? Olha a terceira trombeta. O terceiro ano, nada é tão ruim que não possa. Se já está com fome na terra, agora vamos também criar sede na terra. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios, água doce, e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto. Absinto significa amargo. Encontramos isso em Provérbios capítulo 5, versículo 4. Provérbios capítulo 5, versículo 4. E a terça parte das águas se tornou em amargo, em absinto. E muitos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Então imagina um mundo com fome. Agora imagina um mundo com fome e com sede. Quanto mais se aproxima a vinda de Cristo, mais detalhes nós temos e mais sinais nós temos. Deve ser um monte de meteoro caindo em fogo. Então, Eu acho que deve ser isso. pode ser literal. Pode. É igual esse filme caiu. Pode ser. Pode ser. Mas por que eu não digo que é? Porque nós estamos diante de uma literatura apocalíptica. Que aquilo que representa talvez tenha mais peso do que aquilo que nos é apresentado. Ou seja, o que quer dizer tem mais a ver do que com o que disse. É tipo uma metáfora, entende? Que tem a fonte, o que foi dito, e o alvo, o que quer dizer, né? O que quer dizer é sede na terra. Uma pergunta disso, tem uma linha, não sei se você conhece, uma linha, fazendo um paralelo com a parte das pragas, tem uma linha que fala que cada praga era não representava Deus, mas era a consequência da praga anterior. Então, por exemplo, o rio de sangue, aí depois os animais na parte que saiu, e depois as luzes e tudo mais. Se a gente olhar o nosso mundo atual, você vai ver que a cada dia as temperaturas da Terra estão aumentando, então as geleiras estão derretendo, então os cientistas que estão falando que daqui a alguns anos os mares já vão entrando, você falou que já estão subindo, então as trombetas não são consequências assim, das ações humanas. Eu sei que não tem jeito de evitar, mas será que não tem? Não, eu acredito, eu prefiro ir mais por essa linha do que pela linha que ela falou. Eu acredito ser mais um amontoado de coisas que geram tudo isso do que meteoro caindo na Terra. Eu acredito que seja mais resultado da ação humana com um Deus soberano por trás do que eventos específicos. Mas não dá para ter certeza. Mas eu acho que é no conjunto dos dois. Pode ser também. Tem essa deterioração da terra, mas no caos total no final Não, sim, nada impede. Nada impede. Porque tá falando aqui no próximo aqui que vai coisar o sol. Coisa. O sol. Então, aí é o quarto. Olha só, vamos lá para o quarto. Então, primeira trombeta, vegetação destruída. Uma parte só. Segunda trombeta, água salgada destruída. Isso representa fome. Terceira trombeta, água doce destruída se tornando amargosa. Isso representa sede. Quarta trombeta, o sol, a lua e as estrelas sendo atingidos. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então perceba a quarta trombeta. O sol, a lua e as estrelas perdendo o seu curso natural, diminuindo a sua potência. Imagina essa situação.
Imagina o que isso significa. É difícil você sim ter uma certeza. É difícil você interpretar isso com os nossos óculos hoje, mas o certo é, os sinais da vinda de Cristo atingem até o sol, a lua e as estrelas. Só que olha que interessante, até agora, só a terra. Mas olha o 13. Então vi e ouvi uma águia, talvez aqui um símbolo de um anjo também, que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Por quê? Por quê? Porque agora atinge diretamente os homens. As 4 primeiras atingem a criação. As 3 últimas atingem os homens. São os famosos ais do Apocalipse, né? Ai, pode falar. Não, olha aqui, versículo 12. Vai cair ele da terra em parte do sol, parte da lua e estrela. Então, vai haver uma destruição de fogo. Sim. Então. Agora eu te pergunto, uma pessoa que já não está entre nós, né? Mas foi em Cristo, está com Deus, então a alma e o espírito. E a gente crê na maior esperança da ressurreição. Como que vai haver essa ressurreição? Porque vai destruir tudo, os cemitérios. Então o que vai ser feito? Dos ossos que seriam ressuscitados com o corpo glorificado. Isso aqui. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. A ressurreição é o poder miraculoso de Deus de trazer o seu corpo, que voltou a ser pó na morte, à vida. É o Deus que criou tudo a partir do nada. Não é tão difícil para ele voltar o corpo do pó, né? Há alguma coisa demasiadamente difícil para o nosso Deus? Porque na raciocínio humano, os cemitérios vão ser tudo bagunçados, destruídos também. Mas eu creio. Não, eu creio num Deus que faz coisa até pior, mais difícil, melhor dizendo. Eu creio num Deus que a partir do nada cria o planeta Terra. Olha o Deus que a gente serve. Quer uma coisa mais difícil ainda? Se faz homem. Deus se faz homem. Nasceu o Deus que ensinou a pessoa a andar, aprendeu a andar sem deixar de ser Deus. Teve que aprender sem deixar de saber. Sei lá o que é isso. Isso é meu Deus, né? Agora perceba. Ai, faltam 3 ais, faltam 3 trombetas. Só que o engraçado é que os 2 ais serão vistos aqui na sequência, e o terceiro ai desaparece. O terceiro ai desaparece do livro de Apocalipse. O primeiro ai, nós iremos ver, né? O primeiro ai está no 9:12. 9:12. O segundo ai está no 11:14. O terceiro ai não está na sequência das trombetas, pode aparecer lá no 12:12, Apocalipse 12:12, ai da terra e do mar. Talvez seja isso, mas não está na sequência das trombetas. O primeiro ai está no 9:12, o segundo ai está no 11:14, e o terceiro ai só se for o 12:12. Só que aí foge um pouco da lista das trombetas. Então a gente não sabe se esse é de fato o terceiro ai, porque no primeiro ai está lá, passou o primeiro ai. No segundo ai, passou o segundo ai. O terceiro ai não fala, aqui está o terceiro ai. Mas tem um ai no capítulo 12, versículo 12, mas não fala, esse é o terceiro ai, não fala. O que fazer? Nada. Fazer nada. Só saber onde está o primeiro ai, o segundo ai e o possível terceiro ai. Pastor, mas e o terceiro ai? Pode ser o 12:12. Tem certeza? Não. E se não tiver o terceiro ai? Se tiver o terceiro ai, lá no céu a gente pergunta para João. Ô João, e o terceiro ai?
O terceiro A é agora, pá. Agora, no raciocínio pequeno, humano da gente, era mais assim, não estou dizendo fácil, porque nada é difícil para fazer essa vinda de Jesus, se antes acontecer essa coisa aí não. Mas sabe por que não pode ser? Porque Mateus 24, 29 diz que Jesus virá logo em seguida à tribulação daqueles dias. O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, então verão no céu o sinal do Filho do Homem vindo com muito poder e muita glória, e os anjos recolherão dos quatro cantos da terra os escolhidos de Deus. Não existe, na minha visão bíblica, a possibilidade de um arrebatamento antes da grande tribulação, porque Jesus diz claramente que ele virá depois da tribulação. E aqui no capítulo 9, que é a quinta trombeta, nós veremos um detalhe muito importante sobre essa sua pergunta, mas eu não vou entrar para vocês voltarem aqui semana que vem e pode me cobrar. Pastor, mas e a dúvida da irmã Esther? Mas e a igreja passando isso tudo? Tem um detalhe no 9 que resolve isso aí. Ok? Amém, irmãos? Hoje faltou muita gente por causa da chuva aí, né? Mas não tem problema, nós tivemos nosso estudo aqui e foi rico. E vamos orar então aí para a gente encerrar. Amém? Namari, você ora para a gente hoje? Orar agradecendo a Deus? Você está lendo aí, né? Damares, ela termina o estudo, mas ela não termina de estudar. Ela vai lendo, vai lendo, vai lendo.